romantização. Achar que a jornada espiritual, a vida espiritual é a coisa mais linda e fofa da vida de todos que estão entrando nessa jornada. Será? Olá, sejam muito bem-vindos. Me chamo Carla Cavagnoli e você está no canal Jornada Espiritual. Se você chegou nesse canal, você não chegou por acaso. Você chegou porque alguma sintonia com a minha energia, com a minha história, você deve ter. Então seja muito bem-vindo. E antes de qualquer coisa eu já digo, aqui não tem espaço para preconceito. Falo sobre todas as religiões, sobre a minha experiência dentro da jornada espiritual. Seja muito bem-vindo. Então, o que seria a romantização na jornada espiritual? Quando uma pessoa começa a entrar na jornada espiritual, ela acha que tudo é lindo, que tudo é mil maravilhas. Você começa a ver borboletas por todos os lugares e realmente isso é verdade. Porém, nós precisamos entender que dentro da jornada espiritual, quando nós começamos a aceitar a presença da grande criação, do grande mistério da vida, que é Deus, Pai, Mãe e Filho, todos em um, através da Santíssima Trindade, que é uma força energética que nos une em amor, sabedoria e poder. Poder para quê? Para nos conhecermos. Quando nós aceitamos a nossa verdade interna, que não é a nossa verdade consciente, mas é a verdade da grande criação que habita em nós, nós começamos inconscientemente a movimentar muita sombra. O que é a sombra? Vou falar novamente. Provavelmente tem pessoas novas chegando no canal. Eu já fiz vários vídeos falando de luz e sombra, tá? Nós estamos num plano dual. Existe aqui o certo, o errado, o bem e o mal, o branco, o preto, o amarelo e o marrom, o azul e o rosa, o verde e o vermelho, não importa, são sempre oposições, certo? Tudo a partir da dualidade. Então, quando a gente tem esse conceito de que todas as regências dentro da espiritualidade, neste plano ao qual nós estamos aqui na Matrix, eles vibram de acordo com a luz e com a sombra. Perceba, olha só, olha aqui que baita exemplo. Aqui não tá claro? Aqui, nessa palma da mão, não tem um sombreamento? Assim é o nosso interno. Nós temos a nossa luz e a nossa sombra. Só que muitas vezes, quando pessoas, elas já são velhas, já são, não velhas no sentido figurado, eu me refiro a velhas em termos de sabedoria. São aquelas pessoas que elas têm muita sabedoria dentro delas. Assim como elas têm uma grande sabedoria, elas já podem ter despertado a grande sombra em sabedoria. Perceba, observa, olha como diminui o sombreamento. Aqui está a luz, aqui está a oposição da luz, a luz e a sombra. Mas quando uma pessoa ela já tem uma grande sabedoria, por já ter passado várias vivências, várias experiências, e aqui eu trago a lembrar, a morte não existe, ela é só um ponto de vista, certo? Então, ela começa a trazer a própria sombra dela para a luz, mas ela ainda tem um pouco da sombra. Então, muitas vezes, seja neste aspecto luz e sombra, seja quando você já está adentrando aos aspectos da grande luz,
que é quando o ser já começa a se conectar com a grande sabedoria maior de toda a criação de tudo, do maior e do esplendor, do grande mistério da vida, ainda vai ter a sombra. E geralmente esses resquícios de sombra, eles fazem com que dentro da jornada espiritual nós venhamos a ter tombos. E muitas vezes esses tombos, eles nos fazem cair, nos fazem ralar os joelhos, quebrar o nariz, quebrar dentes. Lógico que eu tô falando isso tudo dentro de um sentido figurado. O que eu quero que vocês percebam é que quando você começa conscientemente, o que é o nosso consciente? O nosso consciente é a nossa sabedoria aqui agora. Em torno de 5 a 8% consciente de tudo que está ao nosso entorno, de dentro e de fora. Porém, todo o restante é inconsciente. Então, lá existem muitos mistérios, muitas coisas ocultas e obscuras. E o que você precisa saber sobre isso? É que quanto mais você romantiza, e é gostoso a romantização, eu não vou dizer que não. A romantização dentro da jornada espiritual, ela me fez erguer a cabeça toda vez que eu caía, começar a dar risada dos meus próprios tropeços, não apenas na jornada espiritual, mas na vida como um todo. Como uma criança que cai, rala o joelho, levanta, dá risada do próprio tombo e olha e diz, cara, como foi que eu caí ali? Sacode a poeira e continua. Porém, tem momentos. Tá percebendo que essa sombra, ela tá fazendo mais sombra do que a própria mão que foi dado como exemplo de luz? Ó, perceba? Ó, ela tem a sombra aqui, ela tem a sombra aqui, ó. Quando você tem uma sombra maior que a sua luz, advinda de ondas, espaços e tempos, onde muitas coisas foram buscadas, ou foram achadas, ou foram trabalhadas, ou foram impregnadas com muitas situações negativas, o que é que acontece? Essa sombra, ela não vai aceitar de qualquer forma que você, quanto luz, se expanda. Entende? Então, o que é que acontece? Muitas programações de autossabotagem, muitas situações das quais, sem saber, inconscientemente, você cai. Cai num abismo, cai. E o que fazer? Levanta. O que é que a gente precisa entender quando a gente está dentro de uma jornada espiritual? O que é que você precisa entender dentro da jornada espiritual? É que tudo ao teu redor fala com você o tempo inteiro. É que você aqui, ó, precisa ser persistente. Então, por isso, todos os vídeos anteriores em que foram mencionados oração, jejum, meditação. Qual a melhor ferramenta dentro da jornada espiritual? Oração. Melhor que ela, agrega o jejum. Melhor que isso, meditação. Essa é a rotina de quem está dentro de uma jornada espiritual. Mas eu não tenho tempo. Bom, se você está dentro de uma busca, você tem uma escolha. Você tem várias escolhas. Aliás, você tem finitas escolhas. E só você pode fazer essas escolhas, então escolha. A todos os instantes da nossa vida, ela continua porque nós fazemos escolhas. E aí agora eu lhe pergunto, qual é a tua escolha? Você está numa jornada espiritual? Ou você está aqui só para romantizar? Ah, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou evangélica, eu sou católica, eu sou espiritualista, eu sou umbandista.
Eu sou isso, eu sou aquilo. O eu. Eu já digo de cara, não sou nada. Eu não sou nada. Quanto mais eu caminho dentro de uma jornada espiritual, mais eu percebo que o quão pequena eu sou. Porque a grande sabedoria é tudo. Por isso eu digo, eu não sou nada. Mas sim, eu não falo aquilo por uma crença de não ser nada, ou de não ser merecedora. Não é isso. Mas é para que o meu ego baixe. E quando, perceba novamente, quando eu começo a dizer, não sei nada, não sou nada. Quem vai caindo? As próprias sombras. As nossas sombras são os nossos maiores empecilhos dentro da jornada espiritual. E quando você começa a olhar e você vê pessoas maravilhosas ali na internet, você diz tudo lindo, pessoas que da noite para o dia ficaram ricas, você começa a compreender que não é assim. Não é dessa forma. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm muito dinheiro para investir e investem. Às vezes é uma filmagem de uma mansão, às vezes é uma situação, mas lá dentro elas estão acabadas. E a jornada espiritual pode te deixar acabada se você todos os dias não entrar para o jejum, para a oração, para a meditação. Existem momentos dentro da jornada espiritual que você vai nada mais, nada menos que querer desistir. Se eu contar quantas vezes eu já quis desistir, quantas vezes. Mas quando eu paro e eu olho, onde foi? O que foi? Como foi? As oportunidades da vida que eu tive, as graças que a grande criação colocou na minha vida, eu não me permito desistir. Sabe por quê? Porque a escolha é minha. Eu não me permito desistir. Por mais sombras que se levantem, por mais situações externas que estão conectadas com as internas, que se ergam, eu não. Eu posso escolher todos os dias o que eu quero para minha vida. Eu tenho esse poder e esse poder é dado para mim. Tá lembrado da Santíssima Trindade? Deus, Pai, Mãe e Filho, todos em um? Tá lembrado do amor, do poder e da sabedoria? Do elo, do entrelaçamento? O que é a Santíssima Trindade? Ela é a força maior que rege tudo nesse plano. Da onde ela vem? Mistérios da vida. Mas o que é que você tem a ver com ela e qual é o seu elo com ela? O poder está na minha escolha. O amor está em mim. A sabedoria faz parte disso. Nunca esqueça. Você é a própria sabedoria da grande criação. Você desperta quando você entra para dentro de você. E não é entrar com uma câmera para olhar você por dentro. É entrar com a tecnologia que nós temos, da nossa visão. Acolher as suas partes em dor, que são as suas sombras. Por que todas as pessoas querem olhar só para a luz? Mas as pessoas esquecem da sombra. E o que são as sombras? São as nossas dores internas, os nossos traumas, os nossos medos. Sejam dessas e de outras vidas, outros espaços e tempos, dos nossos próprios fractais. Se nós não olharmos para eles, no aqui e agora,
Que jornada espiritual é essa? Minha jornada espiritual é ser milionária no aqui e agora. Sim, também pode ser. É uma escolha. Mas para chegar lá, você precisa escolher todos os dias, se escolher, sem esquecer do grande poder que habita em você, da grande sabedoria, do amor, da Santíssima Trindade, e fazer hoje, agora, as melhores escolhas, oportunidades. Só você pode fazer isso por você. Nunca esqueça disso. Então, quando você entrar para uma jornada espiritual e começar a dizer, agora eu descobri isso, agora eu descobri aquilo, você vai achando. E muitas vezes o teu ego, o teu direcionamento da tua centelha é para lá. A tua sombra, a tua luz aponta para lá, mas a tua sombra aponta para lá. E aí o que acontece? Divergências. Então você cai de determinados pedestais que o teu ego te coloca, achando que você sabia tudo, achando que, nossa! E aí vai um tombo, e vai mais um tombo. Nunca desista. Levanta. Chora, ria, brinque como se você fosse uma criança na jornada espiritual. Veja muitas borboletas, elas fazem parte, porque as borboletas, elas são o arquétipo da transformação, da transmutação. Use muitas borboletas. É por isso que quando você caminha em muitos locais, provavelmente você encontra borboletas. O que a vida está lhe falando naquele momento? O que é que ela quer transformar na tua vida? Perceba a vida de uma forma diferente. Não perceba olhando só para o teu umbigo. Olhe por tudo. Tudo fala com você. E se você cair, levanta. Às vezes nós fazemos escolhas que nos causam muita dor. E a gente sai julgando e culpando tudo ao nosso entorno. Quem foi que escolheu? Entende? A jornada espiritual, ela é feita de escolhas. Escolha a maturação. Para você chegar no estado de maturação, de maturidade, de sabedoria, existem 3 tecnologias fundamentais, que elas serão as tecnologias usadas no início e no final. Oração, meditação e jejum. Existem muitas outras técnicas. Mas se você não tiver esse teminha de casa, do início ao fim, era isso que eu queria deixar hoje. Espero que esse vídeo possa contribuir com vocês. Não esqueçam de compartilhar. Se ele te ajudou, compartilha, porque ele pode ajudar outras pessoas. E sejam muito bem-vindos aos novos insights que estão surgindo para agregar nas vossas vidas, assim como agregaram na minha, dentro da minha jornada espiritual. Um beijo grande, que Deus abençoe, já estão todos abençoados, hoje e sempre.